Já se passaram 2 meses desde que perdi minha esposa, mas certas noites ainda perco o sono relembrando cada detalhe do que fiz. As pessoas me chamam de pobre viúvo pelas costas, sem imaginar que por trás da máscara de luto existe um homem que calculou cada movimento para eliminar quem o traiu. Nossa história começou como muitas outras. Sofia e eu compartilhamos mais de uma década juntos, construindo o que eu ingenuamente acreditava ser um casamento perfeito. Sempre segui o princípio de que generosidade material garantiria felicidade conjugal. Seguindo essa lógica questionável, proporcionei a ela uma mansão em condomínio exclusivo, viagens internacionais, roupas de estilistas famosos, basicamente tudo que um cartão de crédito sem limites poderia comprar. O contrato tácito entre nós parecia simples. Eu seria o provedor financeiro absoluto, enquanto Sofia administraria nossa vida doméstica, reproduzindo o modelo que vi em meus pais. Na minha visão distorcida, ela não precisava de autonomia. Eu poderia transportá-la, sustentá-la, definir seu círculo social. Meu único requisito era voltar para uma casa impecavelmente gerenciada e para uma esposa permanentemente grata. Com o passar dos anos, um desconforto crescente começou a me incomodar. Tinha a sensação constante de que Sofia mantinha uma vida paralela longe dos meus olhos vigilantes. Para protegê-la, estabeleci regras sobre quem poderia frequentar e quais ambientes deveria evitar. Convenci-me de que essas restrições vinham de preocupação genuína, não de insegurança patológica. Sofia inicialmente contestava minhas imposições com argumentos racionais. Depois, gradualmente, as discussões cessaram. Nos últimos meses, antes de tudo desmoronar, ela aparentemente havia aceitado minhas regras sem resistência. Interpretei aquele silêncio como submissão, quando na verdade era planejamento. Numa quinta-feira comum, retornei mais cedo do escritório e notei algo aparentemente insignificante: partículas avermelhadas nos sapatos de Sofia. "Onde você esteve hoje?" Perguntei com falsa casualidade. "Só dei uma volta no jardim", respondeu, evitando contato visual. Algo naquela resposta despertou minha desconfiança imediata. Nosso jardim, projetado por paisagistas premiados e mantido por uma equipe semanal, não tinha um único centímetro de terra exposta que pudesse produzir aquele tipo de poeira. Por dias, aquela incongruência me atormentou até que, finalmente, contratei um investigador profissional através de conexões de negócios discretas. A evidência chegou mais rápido do que eu esperava. "Ela tem encontrado um homem regularmente", disse o investigador, entregando-me um envelope com fotografias. "Sempre sai pelos fundos da propriedade onde não há câmeras. Um veículo a espera na rua paralela e a leva até um apartamento no Distrito Leste." O detetive também havia conseguido acesso ao prédio e instalado dispositivos de escuta no corredor. Não diretamente no apartamento como eu havia imaginado inicialmente, esclarecendo aquela impossibilidade técnica. O amante chamava-se Miguel, aparentemente um antigo colega de escola que Sofia reencontrou em uma rede social. Nas gravações do corredor, captadas quando saíam do apartamento, ouvi fragmentos de conversas que me destruíram. Sofia o descrevia como sua única chance de felicidade após anos com um marido controlador e emocionalmente ausente. Cada palavra era uma punhalada em meu orgulho. A descoberta que finalmente rompeu minha sanidade veio 3 dias depois. Sofia e Miguel haviam comprado passagens para outro estado. Planejavam partir no sábado seguinte, levando apenas o essencial para começar do zero, como ela colocou em uma das conversas gravadas. A ingratidão daquele gesto me consumiu por completo. Depois de proporcionar uma vida de luxo, ela escolhia um homem que trabalhava como professor de música e mal conseguiria pagar o aluguel sem dividi-lo com colegas. Naquele momento de fúria controlada,
minha mente começou a traçar um plano. Através de contatos obscuros que havia desenvolvido durante negociações empresariais questionáveis ao longo dos anos, consegui o número de um consultor de segurança, um eufemismo para alguém que resolvia problemas permanentemente. Encontramo-nos em um restaurante barulhento onde ninguém prestaria atenção em nossa conversa. Preciso que um problema desapareça, disse entre goles de uísque. Na verdade, 2 problemas. Ele não pediu detalhes desnecessários, apenas informações práticas. Rotina, descrição física, quando e onde. Sua eficiência era aterradora. Quando perguntou se eu queria que ambos fossem resolvidos, confirmei sem hesitar. Minha raiva havia superado qualquer resquício de moralidade. Na sexta-feira, véspera da fuga planejada, coloquei o esquema em movimento. Enquanto Sofia arrumava discretamente uma pequena mala, substitui as fechaduras dos fundos por modelos reforçados. Quando Miguel chegou no horário habitual, Sofia encontrou-se incapaz de sair. Vi pelas câmeras da entrada principal enquanto ele tentava forçar acesso, desistia e contornava a propriedade buscando outra entrada, exatamente como eu havia previsto. Propositalmente, meses antes, havia removido as câmeras da área dos fundos após problemas técnicos que nunca consertei. Isso criaria a impressão perfeita de um ponto cego explorado por um invasor. Liguei para Sofia, ciente de que estaria ocupada tentando escapar, e deixei uma mensagem cuidadosamente elaborada. Sofia, acabei de receber alertas do sistema de segurança. Tem um desconhecido tentando entrar em casa. Você está bem? Não consigo te localizar e estou preocupado. Se não me responder nos próximos minutos, vou acionar a polícia imediatamente. A reação foi instantânea. Sofia retornou a ligação, visivelmente perturbada. Na conversa que se seguiu, revelou tudo. Estava apaixonada por Miguel há meses. Planejavam reconstruir suas vidas longe de mim. E se eu concordasse com um divórcio rápido e discreto, abriria mão de qualquer reivindicação financeira. Apenas queria sua liberdade. Durante essa confissão, mantive uma calma inquietante que até me surpreendeu. Anos administrando crises corporativas me deram a habilidade de mascarar emoções. Com voz controlada e tom melancólico, disse que nunca havia percebido seu sofrimento, que lamentava profundamente tê-la feito infeliz, e que seu bem-estar era mais importante que nosso casamento. Antes de seguirmos caminhos separados, sugeri com falsa vulnerabilidade: podemos nos encontrar uma última vez no parque onde tudo começou. Não para tentar te convencer de nada, apenas para um encerramento digno de uma década juntos. Mencionei propositalmente o local onde nos beijamos pela primeira vez, tocando em sua memória afetiva. Sofia hesitou inicialmente, como esperado. Miguel estará comigo, advertiu, testando minha reação. Compreendo completamente, respondi com resignação fabricada. Ele é parte da sua vida agora. Só preciso deste momento final para seguir em frente. Após alguns segundos de silêncio, ela concordou, marcando nosso encontro para 2 horas depois. Enquanto isso, eu já possuía em mãos gravações claras dela entrando voluntariamente no veículo de Miguel em dias anteriores. Evidência incontestável contra qualquer alegação futura de sequestro. No parque, Sofia e Miguel chegaram juntos, caminhando em direção ao ponto isolado que sugeri, cercado por árvores densas e raramente frequentado, exceto por casais buscando privacidade. O que eles não sabiam era que meu contratado já estava posicionado, portando uma arma adquirida através de canais ilegais e meticulosamente preparada com as impressões digitais de Miguel, coletadas previamente de objetos que ele havia tocado durante suas visitas à minha propriedade. O timing foi impecável. Quando alcançaram o ponto mais isolado, seguindo minhas instruções precisas sobre onde me encontrariam, o executor surgiu das sombras. Com comando firme, ordenou que Miguel abraçasse Sofia por trás, posição que simularia perfeitamente um assassinato seguido de suicídio.
2 disparos silenciados, ambos na têmpora direita, e estavam mortos antes mesmo de compreenderem completamente o que acontecia. Com frieza profissional, meu contratado posicionou a arma na mão de Miguel, garantindo que apenas suas impressões ficassem marcadas nos lugares corretos. A cena foi arranjada para contar uma história inequívoca para os investigadores. Um homem obcecado, que, incapaz de aceitar a rejeição, matou o objeto de seu desejo antes de tirar a própria vida. Enquanto os corpos esfriavam no parque deserto, eu estabelecia meu álibi incontestável na delegacia central. Cheguei visivelmente transtornado, tremendo como um homem genuinamente aterrorizado, relatando que minha esposa havia encerrado um caso extraconjugal com um homem que agora demonstrava comportamento obsessivo e ameaçador. Ela decidiu salvar nosso casamento, expliquei ao detetive responsável, mas ele não aceita o fim. Hoje ele invadiu nossa propriedade. Apresentei as gravações das câmeras frontais, mostrando Miguel tentando forçar a entrada, cuidadosamente editadas, para omitir qualquer indício de que Sofia o esperava. Temo pela vida dela. Por favor, precisamos encontrá-la. A narrativa que construí encaixava-se perfeitamente nas evidências que seriam encontradas. Os investigadores estabeleceram exatamente o cenário que eu havia orquestrado. Miguel, consumido pelo ciúme e incapaz de aceitar o término, forçou um último encontro com Sofia que terminou em tragédia. A polícia, sobrecarregada com casos mais complexos, aceitou a história óbvia que as evidências apontavam. O funeral ocorreu 3 semanas após o incidente. Contratei o serviço funerário mais prestigioso da cidade, arranjei flores importadas e uma cerimônia que foi notícia nos jornais locais. Interpretei o papel do viúvo devastado, com precisão estudada, olhar vazio, voz embargada, mãos trêmulas segurando o lenço. Os presentes murmuravam sobre a tragédia do pobre homem que perdeu a esposa para um psicopata. 2 meses se passaram desde então. As noites são mais difíceis, não por remorso, mas pela casa estranhamente silenciosa. O plano foi executado com perfeição meticulosa, mas descobri que a vitória sobre a traição trouxe um vazio inesperado. Não sinto culpa pelo que fiz, apenas a convicção de que foi necessário. O que me inquieta agora é a solidão. Percebo que preciso de alguém novo em minha vida, alguém que saiba valorizar os sacrifícios que faço por um relacionamento. Alguém que entenda o significado real de lealdade e gratidão. Estou pronto para recomeçar, mais sábio, mais cauteloso e infinitamente mais perigoso para quem ousar me trair. Enquanto observo o pôr do sol da minha varanda, taça de vinho na mão e pensamentos vagando pelo futuro, me pergunto, existe alguma mulher por aí que deseja um homem que ofereceria tudo por lealdade? Posso proporcionar uma vida maravilhosa, viagens internacionais, jantares em restaurantes estrelados, joias raras, uma mansão com vista para o mar. Tudo o que peço em troca é devoção absoluta. Se você acredita ser essa pessoa especial, deixe nos comentários. Quem sabe o próximo capítulo desta história não seja nosso? Antes, eu acreditava que meu casamento era perfeito. Me chamo Maria e durante 5 anos vivi o que parecia ser um conto de fadas com Roberto. Nunca fui o que as revistas chamariam de modelo, mas meu marido, um homem incrivelmente atraente, sempre insistia que eu era a mulher mais linda do mundo. Nossa casa, nos arredores de Tucson, com vista para o deserto, parecia o cenário ideal para nossa vida. Pelo menos até aquela noite de julho que mudou tudo. As tempestades de verão em Arizona são conhecidas por sua fúria repentina. Julho é praticamente o único mês com chuvas significativas na região. E quando caem, transformam o deserto em terreno perigoso. Nossa propriedade tinha um sistema de drenagem específico, uma vala profunda nos fundos que evitava inundações durante esses temporais. Sempre nos mantínhamos vigilantes quando o céu escurecia.
Naquela noite, a chuva caía como nunca antes. Roberto olhou pela janela, preocupado com o volume de água se acumulando. O terreno está começando a alagar. Vou verificar se a vala está obstruída, explicou, vestindo seu casaco impermeável. Em 15 minutos estou de volta, não se preocupe. Dei-lhe um beijo rápido, sem imaginar que aquele gesto cotidiano marcaria o início do pesadelo. 30 minutos se passaram sem sinal dele. A preocupação rapidamente se transformou em medo. Calcei minhas botas de borracha, vesti um impermeável e saí. A força da chuva era assustadora. Gotas grossas golpeavam como agulhas e a água já alcançava meus tornozelos. A propriedade estava parcialmente submersa e a escuridão dificultava a visibilidade. "Roberto!" gritei repetidamente enquanto percorria o jardim. Nada. Meu coração acelerou quando me aproximei da vala de drenagem. A água descia violentamente, arrastando pedaços de madeira e detritos. Continuei procurando nos arredores, mas não havia sinal do meu marido. Ensopada e tremendo de frio, voltei para casa e liguei imediatamente para a polícia, tentando controlar o desespero em minha voz. A tempestade dificultava o acesso à nossa propriedade. Quase 1 hora depois, 3 policiais chegaram. Explicaram que vários chamados de emergência estavam sendo atendidos por causa do temporal, mas realizaram buscas por toda a área disponível. E deram a notícia que eu temia: nenhum sinal de Roberto. Após registrarem oficialmente o desaparecimento e me orientarem a ficar em casa, partiram, prometendo enviar reforços quando possível. As horas seguintes foram torturantes. Sentada no sofá, alternava entre gritos e momentos de choro compulsivo. O relógio marcava quase meia-noite quando um som sutil chamou minha atenção. Algo parecido com uma batida na porta dos fundos. Entre o barulho da chuva que continuava impiedosa, quase não pude distinguir. "Roberto!" chamei, com esperança renovada. Após alguns segundos de silêncio, decidi verificar. Colocando novamente o impermeável, abri a porta traseira. A escuridão era quase absoluta, mas um relâmpago iluminou momentaneamente o jardim. Foi quando vi uma figura conhecida na extremidade oposta da propriedade, próximo à vala que agora transbordava como um rio selvagem. O alívio inicial logo deu lugar à confusão. Por que Roberto estava parado lá, imóvel, em vez de voltar para casa? Enfrentando a chuva forte, caminhei com dificuldade até me aproximar da vala. Roberto estava do outro lado, em um pequeno elevado que o mantinha acima do nível da água, mas separado de mim pela correnteza agora violenta. O barulho era ensurdecedor. "Maria, graças a Deus você veio!" Sua voz mal se distinguia entre os trovões. "Estou preso aqui há horas. A correnteza levou parte do terreno e não consigo atravessar." Olhei ao redor e percebi que ele poderia contornar a vala por um caminho mais longo, seguindo pela lateral da propriedade onde o terreno era mais alto. "Por que não vai pelo caminho elevado?" gritei apontando. "Tentei, está tudo desmoronando daquele lado, é muito perigoso", respondeu com urgência. Havia algo em sua expressão. Ansiedade demais, talvez, que deveria ter me alertado. "Estou exausto, a água está subindo. Se você me der apoio, consigo pular para esse lado." A vala tinha aproximadamente 1 metro de largura, mas a correnteza era poderosa demais para arriscar. Ainda assim, após anos confiando naquele homem, estendi minha mão para ajudá-lo. "Cuidado, Roberto, prepare-se e pule." O que aconteceu em seguida ocorreu em questão de segundos. Em vez de se impulsionar para saltar, Roberto agarrou meu pulso com força surpreendente e puxou-me violentamente em sua direção. Perdi o equilíbrio instantaneamente. Meus pés escorregaram na lama, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, caí na correnteza turbulenta. A água gelada envolveu meu corpo com força brutal. Tentei gritar, mas engoli água. A correnteza me arrastava, batendo-me contra as paredes de concreto da vala.
Galhos e detritos me arranhavam, e em determinado momento minha cabeça atingiu algo sólido, provocando uma dor lancinante. Entre a confusão e o pânico, um pensamento terrível cristalizou-se em minha mente. Roberto não estava tentando se salvar. Ele planejou me matar. A vala desaguava em uma pequena represa natural, nos limites da propriedade. Agora, um redemoinho de água turva e detritos. Fui arrastada para esse turbilhão, lutando desesperadamente para manter a cabeça acima da superfície. Meus músculos doíam, meus pulmões queimavam. No momento em que achei que não resistiria mais, minha mão encontrou algo firme, um tronco grande, preso entre rochas na margem. Com uma determinação que nem sabia possuir, agarrei-me àquele pedaço de salvação. Cada movimento era doloroso, mas consegui me arrastar para fora da água, colapsando na margem enlameada. Meu ombro esquerdo latejava intensamente, provavelmente deslocado. Meu rosto estava ferido e um dos olhos havia inchado tanto que mal conseguia abri-lo. Mas estava viva. Durante longos minutos, apenas fiquei deitada na lama, deixando a chuva lavar o sangue de meu rosto enquanto recuperava as forças. Cada respiração doía. Precisava de ajuda médica, mas algo dentro de mim me impelia a voltar para casa primeiro. Se Roberto havia tentado me matar, precisava entender por quê. O caminho de volta foi uma provação. Usando arbustos e árvores como apoio, arrastei-me pela lateral da propriedade, evitando a vala. A dor era quase insuportável, mas a adrenalina e a raiva me mantinham em movimento. Quando finalmente avistei as luzes da casa, notei algo inesperado. A viatura policial ainda estava estacionada na entrada. Aproximei-me com cautela, mantendo-me nas sombras. Da escuridão, vi Roberto na varanda conversando com os mesmos policiais que haviam estado lá antes. Ele estava envolto em um cobertor, aparentando exaustão e desespero. Aproximei-me o suficiente para ouvir a conversa. Eu escorreguei perto da vala e quase caí na correnteza, Roberto explicava, a voz entrecortada por soluços perfeitos demais. Maria viu tudo e correu para me ajudar. Ela conseguiu me puxar, mas perdeu o equilíbrio e... Ele pausou dramaticamente, como se as palavras doessem. A correnteza estava forte demais. Vi quando a água a arrastou. Tentei alcançá-la, mas não consegui. Ele cobriu o rosto com as mãos num gesto teatral. Ela se sacrificou por mim. Minha Maria. Não consigo acreditar que ela se foi. Um dos policiais, o mais velho, colocou a mão em seu ombro. Lamento muito, senhor. Assim que amanhecer e a chuva diminuir, organizaremos uma busca pelo corpo. Essas tempestades são traiçoeiras. Percebi então o plano completo. Roberto havia calculado tudo. Usou a tempestade como cúmplice perfeita para um acidente trágico que o deixaria livre, de mim e provavelmente com o seguro de vida substancial que havíamos contratado no ano anterior. A realização de sua traição, da falsidade de cada palavra de amor durante nossos anos juntos, incendiou-me por dentro mais do que qualquer dor física. Não sei como vou seguir sem ela, continuava ele, aperfeiçoando sua atuação de viúvo devastado. Algo naquele momento me deu forças que eu não sabia possuir. Saí das sombras e caminhei em direção à luz do alpendre. Talvez não precise se preocupar com isso, Roberto, disse, minha voz surpreendentemente firme. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os três policiais viraram-se simultaneamente, expressões de choque estampadas em seus rostos. Roberto foi o último a se virar. Quando me viu, ensanguentada, enlameada, mas indiscutivelmente viva, seu rosto transformou-se numa máscara de terror genuíno. Como não é possível, balbuciou ele, recuando como se visse um fantasma. Um dos policiais recuperou-se rapidamente do choque e correu para me amparar. Precisamos de uma ambulância imediatamente, ordenou ao colega. O oficial mais velho olhou de mim para Roberto, sua expressão mudando gradualmente de confusão para suspeita. Gostaria de revisar sua versão dos fatos agora, senhor?
Perguntou ao meu marido, que permanecia paralisado. 3 meses se passaram desde aquela noite. Roberto aguarda julgamento por tentativa de homicídio após investigações revelarem não apenas o plano daquela noite, mas também outro seguro de vida em meu nome que eu nem sabia da existência. Meu ombro ainda dói em dias frios, um lembrete constante da traição que quase me custou a vida. O mais curioso, como comentam os vizinhos, é que desde aquela noite, as chuvas em nossa região têm sido surpreendentemente brandas. Como se a natureza tivesse exaurido sua fúria naquela única noite, a mesma que revelou a verdadeira face do homem que jurou me amar até que a morte nos separasse. Uma promessa que ele estava determinado a cumprir mais cedo do que eu poderia imaginar. Sempre fui a irmã mais cuidadosa, a protetora. Meu nome é Elisa e cresci tentando cuidar das minhas irmãs como se fossem minhas próprias filhas. Mia, a do meio, era especial, dona de um talento artístico natural e uma beleza que iluminava qualquer lugar. Carla, a caçula, enfrentou seus próprios desafios muito cedo. Esta história não é sobre mim, mas sobre como vi a vida da minha irmã desmoronar nas mãos de um monstro disfarçado. Foi numa tarde de primavera que recebi aquela ligação. Mia, então com 19 anos, mal conseguia conter o entusiasmo ao contar que estava morando com um novo namorado. Ele é perfeito, Elisa. Pela primeira vez, sinto que alguém realmente me entende. Sua voz transbordava aquela felicidade juvenil que me fez sorrir, mesmo com uma pontada de preocupação pela rapidez do relacionamento. Nossa infância tinha sido feliz, apesar das dificuldades. Mia era a estrela da família, cabelos dourados, olhos expressivos, que pareciam mudar de cor conforme seu humor, e uma voz que fazia todos pararem para ouvir quando ela cantava. No colégio, não era apenas bonita, mas também talentosa. Tocava violão, piano e qualquer instrumento com uma facilidade que provocava admiração e, às vezes, inveja nas outras meninas. Eu vivia no sul de Utah, a 4 horas de distância de onde Mia agora morava. Com saudade e curiosidade para conhecer esse homem que conquistou minha irmã tão rapidamente, organizei uma visita para o mês seguinte. Durante as semanas de espera, falávamos ao telefone e ela só tinha elogios para Jack, sempre enfatizando como ele a fazia feliz. A realidade que encontrei foi um choque brutal. O apartamento ficava num prédio decadente, com pintura descascada e um cheiro de mofo que atingiu minhas narinas assim que entrei no corredor. Quando Mia abriu a porta, seu sorriso não combinava com aquele lugar. Nos abraçamos e, por um momento, senti que algo nela estava diferente, mais frágil, talvez menos brilhante. Jack está no quarto. Ele vai adorar te conhecer, disse animada, mas notei certo nervosismo em sua voz. Foi então que o conheci. Um homem de aproximadamente 40 anos apareceu na sala, bem mais velho que minha irmã de 19. Calvo, barriga proeminente, dentes visivelmente artificiais e um olhar que alternava entre distração e irritação. O cheiro de maconha impregnava suas roupas e ele mal me cumprimentou antes de pedir a Mia que buscasse cerveja para ele. E aí, você é a irmã controladora que ela sempre menciona, foram suas primeiras palavras para mim, seguidas de uma risada áspera que me fez sentir um arrepio na espinha. Durante aquele fim de semana, testemunhei como Jack tratava minha irmã, com ordens constantes, comentários depreciativos disfarçados de brincadeiras e um controle sobre cada movimento dela que me deixou alarmada. Quando Mia saía do cômodo, ele mudava completamente, tornando-se mais agressivo e direto comigo. Na noite antes da minha partida, consegui um momento a sós com ela. Mia, você não vê o que está acontecendo? Ele não te respeita, controla tudo que você faz. Isso não é amor. Seus olhos marejaram, mas ela rapidamente se recompôs. Você não entende, Elisa? Jack teve uma vida difícil.
Ele está melhorando e me ama do jeito dele. Além disso, eu não sou mais criança. Voltei para casa devastada, mas mantive contato semanal, notando como gradualmente Mia ligava menos, falava mais baixo ao telefone e sempre checava se Jack não estava por perto antes de conversar. 6 meses depois, recebi outra ligação que me deixou sem chão. Mia e Jack haviam se casado numa cerimônia rápida, sem convidar ninguém da família. Ela acabara de completar 20 anos. É o que eu quero, Elisa. Por favor, tenta entender. Comecei a notar que as ligações ficavam cada vez mais raras. Quando conversávamos, Mia parecia diferente. Sua fala, antes animada, agora soava monótona, mecânica. O brilho que sempre caracterizou minha irmã parecia se apagar lentamente. 1 ano após o casamento, nossa irmã caçula Carla, então com 15 anos, nos surpreendeu com uma gravidez não planejada. Jovem demais para criar uma criança e determinada a terminar os estudos, decidiu dar o bebê para a adoção. Foi quando Mia e Jack apareceram com uma proposta. Adotariam a criança. Seria perfeito, Elisa. A bebê ficaria na família e Carla poderia vê-la sempre que quisesse, Mia explicou, com a primeira centelha de entusiasmo genuíno que eu havia notado em meses. Tentei conversar com Carla em particular, explicando minhas preocupações sobre Jack. Carla, você não conhece esse homem. Ele não é estável, bebe demais, usa drogas. Não é o ambiente ideal para um bebê. Mas Carla, tocada pela ideia de manter a filha na família e influenciada pelo entusiasmo de Mia, estava decidida. Se você tivesse visto como eles estavam felizes com essa possibilidade... Mia sempre quis ser mãe, e os médicos disseram que seria quase impossível por causa da endometriose. Após o nascimento e finalização do processo de adoção, que surpreendentemente foi aprovado, provavelmente porque Jack conseguiu manter uma aparência respeitável durante as visitas oficiais, o casal se mudou temporariamente para perto dos meus pais. A convivência próxima finalmente abriu os olhos da família para o que eu tentava alertar havia tanto tempo. Meu pai, normalmente reservado, me chamou para conversar após apenas 2 semanas de convivência com Jack. Aquele homem não está certo, Elisa. A forma como ele fala com Mia, como olha para a bebê, tem algo errado. Em menos de 1 mês, eles se mudaram para um apartamento próprio e logo depois retornaram para o norte do estado, longe dos olhos vigilantes da família. Organizei visitas periódicas, sempre com a desculpa de ver minha sobrinha. Quando a bebê tinha quase 1 ano, fiz uma visita surpresa. O que encontrei me deixou em choque. A casa estava em condições deploráveis. A pequena Sarah, nome que deram à criança, engatinhava por um carpete imundo, com restos de comida, fezes de gato e até manchas que pareciam sangue. Na cadeirinha de alimentação da bebê, encontrei folhas de tabaco espalhadas. Jack economizava dinheiro enrolando seus próprios cigarros. Mia, isso não pode continuar assim, falei enquanto ela tentava apressadamente limpar a casa, sempre olhando nervosamente para o corredor que levava ao quarto onde Jack dormia após um turno noturno na lanchonete. Está tudo sob controle, sussurrou. Só estou um pouco sobrecarregada. Foi quando notei as marcas em seu pulso, hematomas em formato de dedos, recentes. 3 meses depois dessa visita, às 2 da manhã, meu telefone tocou. Era Mia, a voz entrecortada por soluços. Fui presa, Elisa. Preciso da sua ajuda. Uma discussão havia escalado para violência física. Jack a agrediu primeiro e Mia reagiu empurrando-o com força contra a mesa de centro, que se quebrou com o impacto. Os vizinhos chamaram a polícia e ambos foram detidos. Por incrível que pareça, Mia acabou sendo obrigada a frequentar aulas de controle da raiva, enquanto Jack foi liberado com apenas uma advertência. O policial disse que eu deveria ter saído de casa, em vez de reagir, explicou ela, com uma revolta silenciosa na voz. Ofereci novamente nossa casa para que ela se mudasse com Sarah, mas Mia recusou. As coisas vão melhorar agora. Jack prometeu mudar.
Durante os meses seguintes, Mia conseguiu um emprego em uma loja de conveniência, o que lhe deu um pouco de independência financeira e novas amizades. Suas colegas de trabalho se tornaram seu sistema de apoio quando eu não podia estar presente. Foi uma dessas colegas quem a convenceu a denunciar Jack à polícia, depois que Mia chegou ao trabalho com um olho tão inchado que mal conseguia enxergar. Dessa vez, a denúncia foi levada a sério, especialmente quando a investigação revelou que Sarah também apresentava sinais de abuso. Jack foi condenado, mas recebeu uma sentença ridiculamente leve, apenas 9 meses de prisão. Durante esse período, Mia finalmente conseguiu juntar coragem e recursos para se mudar para um apartamento melhor, começando a reconstruir sua vida com a filha. Estou frequentando um grupo de apoio para mulheres em situação de violência, me contou ao telefone, sua voz soando mais forte. Estou entendendo que nada disso foi minha culpa. Quando Jack foi libertado, começou uma campanha de assédio, ligações constantes, mensagens alternando entre súplicas de perdão e ameaças veladas. Mia conseguiu uma ordem de restrição, mas o sistema falhou em protegê-la adequadamente. Uma noite, cerca de 2 meses após sua libertação, Jack apareceu na janela do apartamento de Mia, batendo insistentemente no vidro, exigindo ver Sarah. Com medo de uma escalada violenta, especialmente com a criança em casa, Mia concordou em encontrá-lo no dia seguinte, mas apenas em um local público. Vamos ao parque perto da biblioteca. Tem sempre muita gente lá, explicou Mia ao telefone, depois de me contar sobre o incidente. Por algumas semanas, eles mantiveram esse arranjo precário, encontros supervisionados em locais públicos, sempre breves, sempre tensos. Jack insistia que havia mudado, que queria sua família de volta, que merecia uma segunda chance. Mia, apesar de todo o sofrimento, às vezes vacilava diante da possibilidade de Sarah ter seu pai presente. É difícil, Elisa. Sarah pergunta por ele e não sei o que dizer. Então veio a ligação que mudaria tudo. Um detetive de Wyoming entrou em contato com Mia, perguntando sobre seu relacionamento com Jack. Ele explicou que Jack estava sendo investigado pela morte de sua namorada mais recente, uma mulher que conhecera apenas algumas semanas após ser liberado da prisão e com quem havia se mudado para outro estado. Afaste-se completamente dele, alertou o detetive. Não deixe que ele saiba seu endereço atual. Uma semana depois, Jack foi preso. O crime era horrível. Sua namorada havia sido esfaqueada múltiplas vezes e seu corpo foi encontrado escondido no armário do apartamento que dividiam dias após o assassinato. Jack confessou aparentemente sem demonstrar remorso e foi condenado a uma longa pena. Nos anos seguintes, Mia trabalhou arduamente para reconstruir sua vida e proporcionar um ambiente saudável para Sarah. Voltou a estudar, fez terapia e, lentamente, aquele brilho natural que sempre a caracterizou começou a retornar. Recentemente, soubemos que Jack desenvolveu um câncer terminal na prisão. Quando Mia me contou isso, perguntei como ela se sentia. Não sinto nada, respondeu com uma tranquilidade que parecia genuína. Gastei tempo demais sentindo medo, culpa e raiva. Agora só quero olhar para frente. Esta história me marcou profundamente e mudou a forma como vejo as pessoas. O perigo muitas vezes usa máscaras de normalidade, e os sinais, embora presentes, podem ser difíceis de identificar quando se está imerso na situação. Como família, aprendemos da maneira mais difícil que o amor, quando usado como desculpa para controle e abuso, pode levar qualquer pessoa, mesmo alguém tão brilhante e cheia de vida como Mia, a um caminho de destruição silenciosa. Nunca imaginei que terminaria assim, sentado num quarto de hospital, com um curativo no ombro e o coração em pedaços. A enfermeira acabou de sair depois de aplicar mais um analgésico, enquanto aguardo a chegada dos policiais.
As últimas semanas transformaram minha vida num pesadelo, começando com 4 palavras que despedaçaram meu mundo. Precisamos dar um tempo. Foi numa quinta-feira que Catarina, minha esposa há 4 anos, me chamou para uma conversa na sala de nosso apartamento. Ela estava estranha há semanas, mais distante, sempre com o celular em mãos e trabalhando até mais tarde. Sentou-se na poltrona em frente ao sofá, respirou fundo e soltou a bomba que explodiu nossa vida conjugal. Renato, não estou feliz há muito tempo. Ela começou, evitando meu olhar. Não é culpa sua, sou eu que mudei. Preciso de espaço para entender o que quero da vida. Um vazio tomou conta do meu peito enquanto eu tentava processar suas palavras. Algo não batia. As pessoas não acordam um dia e simplesmente deixam de amar alguém sem motivo. Pensei imediatamente em Marcelo, o novo gerente do departamento dela, com quem Catarina vinha trocando mensagens até tarde e mencionando em quase todas as conversas. Isso tem algo a ver com o Marcelo? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. O rosto de Catarina transformou-se instantaneamente. Suas bochechas ficaram vermelhas e os olhos se estreitaram. É por isso que não dá mais. Você sempre desconfia de tudo. Estou tentando ser sincera sobre meus sentimentos e você me acusa de traição. A discussão escalou rapidamente. Palavras duras foram trocadas, portas bateram. Naquela noite, com uma pequena mala em mãos, deixei nosso apartamento pensando que seria temporário. Acreditava que alguns dias separados nos fariam refletir e voltar mais fortes. Afinal, ainda a amava profundamente. Meu irmão Tiago me recebeu de braços abertos em seu apartamento pequeno. Fica quanto tempo precisar, mano, ofereceu enquanto me mostrava o sofá-cama na sala. Mas a hospitalidade inicial durou pouco. Após 5 dias, sua esposa começou a fazer comentários sobre privacidade e espaço. No 7º dia, Tiago sentou-se ao meu lado durante o café. Renato, você é meu irmão e te amo, mas está sendo difícil ter você aqui, confessou ele, brincando nervosamente com a colher. Paula e eu estamos tentando engravidar, entende? Precisamos de privacidade e, sinceramente, essa energia de tristeza está pesando na casa. Sem alternativas imediatas e com pouca economia, resultado de um recente investimento no apartamento com Catarina, precisei encontrar um lugar barato para ficar. Pesquisando online, encontrei o Bela Vista, um motel de diárias baixas na periferia da cidade. O lugar ficava a 20 minutos do meu trabalho e, apesar das péssimas avaliações, cabia no meu orçamento emergencial. O Bela Vista era exatamente o que as fotos de baixa qualidade prometiam. Paredes com infiltrações, carpetes manchados e uma decoração que não via renovação desde os anos 90. Meu quarto tinha uma cama de casal com colchão afundado, um pequeno frigobar barulhento e um banheiro onde era preciso escolher, ou água quente ou pressão decente, nunca os dois juntos. A única surpresa positiva era uma piscina pequena nos fundos do terreno. Apesar da água excessivamente clorada e algumas folhas flutuando na superfície, transformei-a em meu refúgio. Depois do expediente na loja de eletrônicos, onde trabalhava como gerente de vendas, mergulhava por meia hora para limpar a mente. Era o único momento em que não pensava em Catarina ou no fracasso do nosso casamento. Na minha 4ª noite no motel, enquanto fazia minhas braçadas habituais, percebi uma mulher sentada na borda da piscina, molhando apenas os pés. Cabelos avermelhados, presos num coque frouxo, pele naturalmente bronzeada e um sorriso que parecia sincero quando nossos olhos se encontraram. Você é novo por aqui, comentou ela quando me aproximei da borda para descansar. Sou Alice. Cheguei semana passada. Renato? Respondi ofegante pelo exercício. Também sou novato. Situação temporária até resolver alguns problemas. Alice balançou as pernas na água, criando pequenas ondulações que refletiam as luzes fracas do entorno.
Problemas de coração? Você tem cara de quem está fugindo de um relacionamento complicado. Sua observação direta me pegou de surpresa. Em condições normais, teria sido mais reservado. Mas havia algo na casualidade daquele encontro que baixou minhas defesas. Compartilhei sobre a separação recente, omitindo detalhes sobre Marcelo, mencionando apenas que Catarina tinha decidido terminar abruptamente. Casamentos acabam todos os dias, Alice comentou encolhendo os ombros. Às vezes é melhor cortar o mal pela raiz do que prolongar o sofrimento. Perguntei sobre ela por educação e curiosidade. Contou-me que trabalhava remotamente para uma empresa de marketing digital gerenciada pelo irmão mais velho. Estava no Bela Vista porque seu apartamento estava passando por reformas emergenciais após um vazamento no andar superior. Nossa conversa fluiu surpreendentemente bem, considerando o ambiente improvável. Ao cair da noite, quando a temperatura esfriou, Alice sugeriu continuarmos conversando em seu quarto. Tenho uma garrafa de vinho que seria um crime beber sozinha, disse ela com um sorriso convidativo. Hesitei por alguns segundos. Uma parte de mim, talvez a mais sensata, alertava sobre os riscos de entrar no quarto de uma desconhecida. Outra parte, carente de conexão humana após dias de isolamento, empurrou-me para aceitar o convite. Apenas para conversar, esclareci, mais para mim que para ela. Claro, Alice garantiu. Quarto 18 em meia hora. Depois de um banho rápido e troca de roupa, bati à porta do quarto indicado. Alice abriu, usando um roupão leve sobre uma camiseta e shorts, menos provocativa do que eu temia, o que me fez relaxar um pouco. A garrafa de vinho já estava aberta sobre a pequena mesa próxima à janela. Espero que goste de tinto, comentou ela, servindo 2 taças. Nos primeiros 40 minutos, falamos sobre filmes, música e livros. Alice tinha um conhecimento impressionante de cinema independente e uma paixão por thrillers psicológicos. Enquanto conversávamos, ela continuamente enchia minha taça, sempre atenta para não deixá-la vazia. Você não está bebendo muito, observei depois da 3ª taça, notando que ela mal havia tocado na sua. Tenho baixa tolerância a álcool, explicou rapidamente. Prefiro apreciar lentamente. Em algum momento, talvez pelo efeito do vinho ou pela primeira oportunidade de desabafar desde a separação, comecei a falar mais sobre Catarina. Alice pareceu especialmente interessada quando mencionei minhas suspeitas sobre Marcelo. Como é esse cara? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para frente. Você acha mesmo que havia algo entre eles? O álcool já havia desinibido minhas emoções reprimidas. Um babaca arrogante que se acha o centro do universo, disparei, sempre chegando perto demais dela nas reuniões, mandando mensagens fora do horário de trabalho. O tipo de cara que usa gravatas caras para compensar a falta de personalidade. À medida que despejava minhas frustrações, notei uma mudança sutil na expressão de Alice. Seu sorriso cordial deu lugar a uma rigidez no maxilar, e seus olhos perderam o brilho acolhedor. Você realmente não o conhece, disse ela finalmente, com uma voz estranhamente calma. Como assim? Perguntei, confuso pela mudança em seu tom. Alice levantou-se e caminhou até a pequena cômoda, suas costas voltadas para mim enquanto mexia em uma gaveta. Marcelo é um homem excepcional, dedicado, inteligente, generoso. Não merece ser difamado por alguém incapaz de satisfazer a própria esposa. Meu cérebro, embotado pelo vinho, demorou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Quando Alice se virou, segurava uma faca de cozinha. Não uma pequena lâmina de frutas, mas uma faca de chefe com pelo menos 20 centímetros. Você é parente dele? Perguntei, levantando-me lentamente, calculando a distância até a porta. Sou irmã de Marcelo, respondeu ela, avançando um passo. E você está arruinando a felicidade dele e de Catarina com sua teimosia em assinar os papéis do divórcio. Nesse momento, percebi a armadilha em que havia caído. Não era coincidência encontrá-la na piscina. Nosso encontro fora cuidadosamente orquestrado. O plano era apenas te comprometer.
continuou Alice, agora a apenas 2 metros de distância. Algumas fotos suas bêbado comigo em situações sugestivas. O suficiente para garantir que Catarina ficasse com tudo no divórcio. Mas você tinha que insultar meu irmão. Quando ela avançou, tentei recuar, mas tropecei na cadeira atrás de mim. Alice aproveitou o desequilíbrio para atacar, mirando meu peito. Consegui desviar parcialmente, mas a faca penetrou meu ombro esquerdo com uma dor lancinante. O choque da agressão e a adrenalina clarearam parcialmente minha mente entorpecida pelo álcool. Com a faca ainda cravada, empurrei Alice com toda a força, usando meu braço direito. Ela caiu sobre a mesa, derrubando a garrafa e as taças. Agarrando o abajur próximo à cama, mantive Alice à distância. Você está louca! Vou chamar a polícia! Vai explicar como entrou no quarto de uma mulher solteira e bebeu até cair? Desafiou ela, levantando-se. As pessoas aqui me conhecem. Você é só mais um marido rejeitado, procurando consolo. O sangue escorria pelo meu braço enquanto tentava manter a consciência. A faca no meu ombro limitava meus movimentos, mas arrancar sem cuidado médico poderia piorar o sangramento. O que exatamente vocês planejaram? O que Catarina sabe sobre isso? Perguntei, ganhando tempo enquanto avaliava minhas opções. Alice sorriu, um sorriso frio e calculista. Catarina só sabe que estamos ajudando a acelerar o processo. Ela está desesperada para oficializar as coisas com Marcelo. Mas você não facilita. Depois das fotos que eu conseguiria hoje, você não teria escolha se não aceitar os termos dela. A revelação de que minha esposa estava não apenas envolvida com Marcelo, mas já planejando um futuro com ele, enquanto ainda éramos oficialmente casados, foi como um segundo golpe, mais doloroso que a faca. Aproveitando um momento de distração de Alice, que procurava algo para usar como arma, consegui alcançar a porta. Com o braço bom, girei a maçaneta e saí cambaleando para o corredor. Um hóspede idoso que passava arregalou os olhos ao ver minha condição. "Chame uma ambulância!" pedi enquanto me apoiava na parede. "E a polícia?" No pronto-socorro do hospital municipal, os médicos removeram a faca e trataram o ferimento, que felizmente não atingiu nenhuma artéria importante. Enquanto costuravam o corte, dei meu depoimento ao policial, que atendeu à ocorrência. Alice foi detida ainda no motel, com evidências incriminatórias em seu celular, várias mensagens trocadas com Marcelo sobre o plano para me comprometer. 2 dias depois, ainda no hospital, recebi a visita do advogado que contratei. Trouxe a notícia de que Marcelo também havia sido preso como cúmplice no plano. Quanto a Catarina, embora negasse conhecimento da parte violenta do esquema, mensagens em seu telefone provavam que estava ciente da armadilha para obter fotos comprometedoras. Enquanto assinava a autorização para o advogado iniciar o processo de divórcio, agora com evidências de conduta imprópria por parte dela, refleti sobre como nossos caminhos nos levam a lugares inesperados. Nunca imaginei que minha tentativa de salvar meu casamento me colocaria naquela cama de hospital, mas tampouco esperava que aquela noite terrível finalmente me libertaria dos últimos vestígios de esperança que ainda alimentava. Catarina e eu terminamos oficialmente 3 meses depois, sem necessidade de nos encontrarmos pessoalmente. Alice e Marcelo enfrentaram acusações de agressão e conspiração. E eu encontrei um pequeno apartamento no outro lado da cidade, longe de piscinas de motel e mulheres misteriosas com facas na gaveta. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas com o tempo aprendemos a carregar suas marcas com mais leveza. Há momentos na vida que mudam nossa percepção de tudo. Para mim, foi numa manhã de sábado, daquelas que prometem apenas tranquilidade. O rádio tocava suavemente enquanto eu dirigia para o turno extra no trabalho, sem o habitual estresse causado pela presença do meu supervisor. O céu limpo e a estrada vazia pareciam conspirar para um dia perfeito. Nada indicava que em poucos minutos eu estaria no meio de uma situação de vida ou morte.
Cantarolava distraído quando algo incomum apareceu no meu espelho retrovisor. Um veículo se aproximava em velocidade alarmante. Sinalizei e me afastei para dar passagem. Foi nesse breve instante, quando o carro emparelhou com o meu, que notei uma movimentação estranha no banco traseiro. O vidro estava parcialmente abaixado e naquela fresta surgia intermitentemente o rosto de uma mulher em pânico. Apesar da velocidade e dos vidros fumê, consegui captar seu olhar. Um pedido silencioso de socorro que atravessou a distância entre nós como um raio. Seus cabelos desalinhados e sua expressão de puro terror eram visíveis nos momentos em que se aproximava da janela parcialmente aberta. Algo primitivo despertou em mim, aquele instinto protetor que carregamos quando crescemos aprendendo a valorizar e respeitar as mulheres da nossa família. Nunca fui de ignorar pessoas em dificuldade, mas também jamais imaginei me envolver em algo tão perigoso. Hesitei por 2 segundos antes de tomar a decisão que mudaria aquele dia, e possivelmente 2 vidas. Acelerei gradualmente, mantendo uma distância calculada. Não podia perdê-lo de vista, tampouco queria ser percebido. A adrenalina percorria minhas veias enquanto tentava processar o que estava fazendo. A cada curva suave da rodovia, conseguia ver flashes do que acontecia dentro daquele veículo. A luz do sol criava reflexos nos vidros que, paradoxalmente, revelavam e ocultavam o drama interno. A mulher continuava tentando sinalizar por socorro, seus movimentos cada vez mais desesperados, parecendo lutar contra algo ou alguém que a puxava de volta ao assento. Com uma mão firme no volante e o coração martelando contra o peito, usei a outra para discar para a polícia. Minha voz soou estranhamente calma quando expliquei. Estou seguindo um veículo na rodovia estadual onde uma mulher aparentemente está sendo mantida contra sua vontade. Ela está tentando pedir ajuda pelas janelas. Informei nossa localização exata e a direção que seguíamos. Enquanto mantinha a ligação, notei que o outro motorista começou a diminuir a velocidade. Talvez tivesse percebido minha presença através do retrovisor ou notado que eu mantinha a mesma distância a alguns quilômetros. Reduzi também, aumentando ligeiramente o espaço entre nós para não levantar suspeitas. A atendente me instruiu a manter distância segura e continuar informando a localização. Foi quando a situação escalou drasticamente. O motorista, num acesso de raiva visível mesmo à distância, virou-se para o banco traseiro. O carro serpenteou perigosamente na pista, enquanto ele, com uma das mãos ainda no volante, usava a outra para sacar algo preso à cintura. Por um instante gelei, pensando que fosse uma arma. Era um cinto de couro, cuja fivela metálica refletiu um brilho sinistro contra a luz do sol quando ele começou a golpear repetidamente o banco traseiro. Ele está agredindo a mulher com um cinto, relatei à atendente, minha voz agora traindo o nervosismo que sentia. A situação está piorando. Por favor, envie alguém rapidamente. O veículo à frente começou a reduzir drasticamente, até parar no acostamento improvisado. A decisão parecia irracional, mas depois entendi. Sua raiva havia superado qualquer racionalidade. Ele estava tão concentrado em punir aquela mulher que já não se importava com nada mais. Parei também, mantendo uma distância que julguei segura, cerca de 50 metros. O que aconteceu em seguida parecia uma cena de filme, mas com uma tensão que nenhuma sala de cinema poderia reproduzir. O homem saiu do carro abruptamente, olhando freneticamente ao redor, até localizar meu veículo. Seus movimentos eram de alguém que perdeu completamente o controle. Antes de avançar em minha direção, inclinou-se para dentro do carro e, quando se ergueu novamente, empunhava o que indiscutivelmente era uma arma de fogo. Meu estômago afundou. Não havia mais ninguém naquele trecho da estrada. Comecei a engatar a marcha ré, calculando freneticamente minhas chances, quando o som de sirenes rasgou o ar. Uma viatura dobrou a curva em alta velocidade, freando bruscamente entre nós.
Foi como se o tempo desacelerasse. Vi o rosto do homem transformar-se instantaneamente. O ódio deu lugar ao desespero quando ele compreendeu a situação. Sua tentativa desajeitada de voltar para o carro foi interrompida pelos policiais que saíram da viatura com armas em punho, ordenando que se deitasse no chão. Em questão de segundos, estava imobilizado e algemado. Apenas então me permiti sair do meu próprio veículo, pernas bambas pelo excesso de adrenalina que agora deixava meu corpo. A mulher emergiu do banco traseiro, amparada por uma policial. Seu rosto marcado por lágrimas e hematomas contava uma história que suas palavras logo confirmariam. Entre soluços, explicou que seu ex-marido havia invadido sua casa naquela manhã. Quando ela insistiu que ele se afastasse definitivamente de sua vida, ele a atacou violentamente, arrastou-a inconsciente para o carro e partiu com destino incerto que ela suspeitava, com razão, ser para um desfecho fatal. Ele jurou que ninguém mais me teria, ela disse enquanto aceitava uma garrafa d'água oferecida por um dos policiais. Disse que hoje seria meu último dia. Seu relato continuou, revelando um histórico de violência doméstica que culminou no divórcio meses antes, e agora nesta tentativa desesperada dele de recuperar um controle que julgava ser seu por direito. Se você não tivesse visto, se não tivesse ligado, ela repetia, olhando em minha direção com gratidão que me deixou sem palavras. Os policiais registraram meu depoimento, coletaram as evidências, incluindo a gravação da minha chamada, e nos explicaram os próximos passos legais. Já passaram mais de 2 meses desde aquele sábado que começou tão inocentemente. Às vezes, ainda acordo no meio da noite repassando cada detalhe, imaginando os inúmeros desfechos possíveis se qualquer elemento tivesse sido diferente. Se eu tivesse escolhido outra rota, se estivesse distraído com o telefone, se tivesse decidido não me envolver, pensamentos que me perseguem. Recebi depois a notícia de que ele foi formalmente acusado de sequestro, agressão e ameaça, enfrentando uma longa sentença. Uma pequena vitória contra um mal muito maior. Na semana passada, encontrei-me novamente com ela em uma cafeteria. Os hematomas haviam desaparecido, mas algo em seus olhos permanecia, uma mistura de trauma e renascimento que provavelmente a acompanhará para sempre. Aquela manhã me ensinou que o perigo e a oportunidade de fazer a diferença frequentemente se apresentam sem aviso. Muitos escolhem o caminho mais seguro, desviando o olhar daquilo que não querem ver. Entendo esse impulso, mas também sei que não conseguiria viver comigo mesmo se tivesse seguido em frente. Algumas decisões, mesmo as mais arriscadas, são as únicas que nos permitem continuar nos reconhecendo quando olhamos no espelho.